Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques da última semana e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias. Lembro a todos, né pessoal, são informações de mercado e também do nosso setor de análise. Faço o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade, e convido também a todos aí para nos seguir no Twitter e no Instagram. Já vindo para a parte macroeconômica, tanto no Brasil quanto internacional, na última semana nós tivemos a divulgação do IPCA 15 de junho, que teve alta de 0,02% em junho na comparação mensal, e esse foi o resultado mais baixo, né, de inflação desde 2006, quando em junho nós tivemos o IPCA 15 com deflação de 0,15%, seguimos com aquele cenário da inflação sem incomodar. Tivemos ainda o Banco Central divulgando a ata do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, daquela reunião que baixou os juros de 3% para 2,25% ao ano, e mais uma vez eles comentaram que a gente deve ter em agosto, né, pelo menos um corte residual, né, que seria pelo menos um corte aí de 0,25 ponto percentual na Selic, o que levaria a nossa taxa de juros básica a 2% ao ano. Nos Estados Unidos, o PIB registrou uma queda anualizada de 5% no primeiro trimestre desse ano. O resultado vem em linha com o esperado, e esse foi o pior resultado da economia americana desde 2008. Para a próxima semana aqui no Brasil, vamos ter dados de produção industrial de maio, né, bastante impactados com a questão do coronavírus, e dados no mercado de trabalho brasileiro, tanto do CAGED quanto do PNAD, também impactados pela crise. No cenário internacional, teremos a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Fed, e também dados de mercado de trabalho norte-americano, payroll, e a taxa de desemprego. Payroll é um dado que costuma trazer bastante volatilidade para o mercado, e claro, vamos observar de perto essa preocupação generalizada ao redor do mundo com a possibilidade de uma segunda onda de contágio do coronavírus. Em termos de números aqui no Brasil, realmente os dados econômicos têm vindo até pior do que o esperado, diferentemente dos dados que vêm vindo nos Estados Unidos, na China e também na Europa, que tem surpreendido de maneira positiva. Em relação ao mercado, o Ibovespa caiu 2,83% na semana passada, no ano acumula uma baixa de 18,8%, S&P caiu 2,8%, no ano cai 6,8%, e o dólar, né, voltou a subir 3,13% na semana e uma alta acumulada aí de 33% em 2020. A última vez que eu vi aqui os futuros americanos estavam caindo, o S&P 0,23 e o Dow Jones futuro estava caindo 0,32. Aqui no Brasil, os principais destaques de baixa: Cielo caiu 18,7%, CIA 12,3%, Braskem 10,8%, CVC 10,7%, Embraer baixa aí de 10,6%. Em relação a Cielo, né, pessoal, nós tivemos o Banco Central e o CAD suspendendo os pagamentos pelo WhatsApp, que tinha sido anunciado na outra semana, né? Lembrando que não foi cancelado, foi só suspenso, né? Eles querem averiguar melhor em relação ao funcionamento. A gente deve ter alguma novidade aí nos próximos dias. Do lado positivo, a Cielo anunciou um programa de recompra de ações em complemento com aquele programa que já tinha sido anunciado no início do ano, em fevereiro. O programa é para aquisição de mais 2,5 milhões de ações e vai até o próximo dia 3 de julho. Já a CVC, nós tivemos a empresa tentando fazer renegociação de dívida de debêntures e também a renúncia de um dos diretores executivos da companhia. Já nos destaques de alta aqui, pessoal, o Banco Inter subiu 27%, 27,3%, Localweb 20,9%, Taurus 15,3%, IRB 14,14% e VEG com alta de 8,2%. A VEG anunciou mais uma aquisição, né? Foi a terceira aquisição desde junho do ano passado, quando a empresa anunciou a criação da nova estrutura de negócios digitais. Dessa vez eles compraram 51% da startup Mvisia, que é uma empresa especializada em soluções de inteligência artificial para a indústria. Já o IRB, né, pessoal, anunciou a conclusão de investigação da KPMG e da Felsberg Advogados, né, que identificaram os responsáveis por disseminação de informação inverídica sobre a composição da base acionária. Esse foi aquele caso que o IRB falou que o Warren Buffett tinha ações da companhia, o que foi desmentido pela própria Berkshire Hathaway. Lembrando, né, pessoal, que a empresa ainda tem investigações da CVM
e da SUSEP, tá? Isso aqui foi investigação própria feita pelo IRB, apesar que os resultados dessas investigações também foram passadas para a CVM, para o Banco Central e para a SUSEP. A diretoria identificou ainda irregularidades no pagamento de supostos bônus a ex-diretores e outros colaboradores, aqui no caso um valor aí aproximado de 60 milhões de reais, e também eles identificaram recompra de ações de fevereiro e março acima da quantidade autorizada pelo Conselho de Administração. Lembrando que na última sexta-feira o IRB aprovou em Assembleia, né, a possibilidade aí para ter um aumento de capital, a flexibilização na composição da diretoria executiva e a criação de uma reserva de lucro estatutárias. O pessoal da análise aqui entende que nesse momento qualquer movimento de aumento de capital do IRB ou propor isso nesse momento não seria positivo, pois se evidenciaria ainda mais a capacidade de capital da empresa, apesar que é o que a gente já vem falando, né, pessoal? Essa novela aí aparentemente está próxima do fim, porque o IRB divulga os resultados amanhã após o fechamento de pregão, e na terça-feira pela manhã às 11 horas a gente vai ter a teleconferência aí, com certeza mais aguardada desde que a gente começou com essa confusão em fevereiro, né? E a gente espera aí que seja tudo esclarecido o quanto antes e que se houver mais coisas negativas que já sejam faladas nessa próxima teleconferência agora na terça-feira. E já a Taurus, pessoal, que foi outro destaque de alta, que subiu 15,3%, a empresa conseguiu renegociar algumas dívidas aí de curto prazo. Em relação ao pagamento de proventos, nós tivemos ficando ex-proventos na última sexta, Raia Drogasil. Dia 29 teremos ex-proventos VEG e Ipera. Dia 30, Porto Seguro. Dia 1º, Telefônica, Sanepar, B3 e dia 2, Unidas. E o Banco Inter ali, que foi outro destaque de alta, também vai ficar ex-proventos no próximo dia 6/7. E como sempre a gente fala, né, pessoal, sempre confiram a data no site das empresas, porque às vezes tem alguma alteração, principalmente em relação à questão do pagamento. Nós temos muitas empresas ainda que não anunciaram a data do pagamento desses proventos. Já vindo para mais destaques aqui de ações, mercado internacional, a Microsoft anunciou na última sexta-feira que a empresa fechou de forma permanente 83 lojas, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo. O objetivo da empresa é focar mais nos canais online. Isso é uma tendência que a gente vai ver de outras empresas que vendem eletroeletrônicos também aí nos próximos meses. Na última quinta-feira, o Fed, né, que é o Federal Reserve, fez testes de estresse com os 33 principais bancos e subsidiários de bancos estrangeiros nos Estados Unidos. Os resultados não vieram muito bons, tá, pessoal? Inclusive, a gente viu as ações dos bancos americanos cair bastante forte na última sexta-feira, né? E eles já estimaram perdas de empréstimos de até 700 bilhões de dólares em função da crise. E eles devem fazer já um movimento muito parecido que foi feito aqui no Brasil pelo Conselho Monetário Nacional de limitar a recompra de ações e pagamento de dividendos pelos maiores bancos americanos. E dentre os maiores bancos americanos, o que deve sofrer mais com essas medidas é o Wells Fargo, né? Que seria o que pagaria menos dividendos aí para os seus acionistas. Nós tivemos o Zillow Group anunciando que ultrapassou 170 milhões de visitas. O Zillow Group é um site imobiliário dos Estados Unidos, né? Eles tiveram no último mês agora de maio mais de 173 milhões de visitantes num único mês. Lembrando que a empresa possui um banco de dados aí para 110 milhões de residências voltadas para compradores, vendedores e também para locatários, tá? E resultados da Nike, né, que a gente tinha conversado na última semana que iam ser divulgados agora. As vendas caíram mais do que o esperado, caíram quase 40%, apesar de que as vendas online subiram 75% e subiram 2 dígitos em todas as regiões, inclusive na Ásia, que era o que a gente estava mais de olho, e as vendas online já representam agora 1/3 do total da receita, né? A receita bateu 6,3 bilhões de dólares no trimestre. Com isso, né, com esse resultado negativo, eles reverteram o lucro de 989 milhões do mesmo período do ano passado para um prejuízo de 790 milhões de dólares no trimestre. Lembrando que em posição de caixa, eles finalizaram o mês de maio com mais de 12 bi de caixa, incluindo o empréstimo que eles fizeram esse ano, então está com a situação de caixa tranquila. E a Tesla, né, pessoal, que tem sido um dos destaques, aí, a ação subiu quase 130% esse ano, vai divulgar os resultados das vendas de abril até junho, agora na próxima semana. Lembrando, né, que eles não vão bater a meta de vendas em função do coronavírus. Por outro lado, né, saíram os números de venda de veículos nos Estados Unidos,
que subiram 50% em maio em relação a abril e bateram aí 12,6 milhões de unidades vendidas. Voltando aqui para o Brasil, nós tivemos dados da movimentação do Porto de Santos, aqui falando das empresas de logística, Santos Brasil, e também das empresas de commodity, né? Bateu recorde de movimentação pelo quarto mês consecutivo. O total aqui foi 12,9 milhões de toneladas, superando em 18,1% o mesmo período do ano passado e 13,9% do último recorde do mês, que tinha sido em 2017. E nós tivemos uma alta aí muito forte de 27,6% nos embarques liderados pela soja e grãos, que subiram 40%, e o açúcar, que subiu 94%. Já nos desembarques, crescimento aí de 67,3% nas descargas de adubo, tá? E nós tivemos também a aprovação do marco de saneamento, né, pessoal? As principais empresas da Bolsa aqui do Brasil que nós temos da parte de saneamento, Sabesp, a Sanepar e também a Copasa, né, de Minas Gerais, tá? Já era esperada a aprovação no Senado, claro que agora isso vai para a sanção presidencial e a gente tem que ver se o texto vai ser sancionado integralmente como é o esperado, tá, pessoal? Apesar de já esperada essa aprovação, é um marco para a história do país, né, já que vai destravar muitos projetos aí para o setor, e além disso a gente pode ter outras empresas também da Bolsa investindo no setor. Não é descartado empresas, por exemplo, de estradas, aí como a CCR ou a Eco Rodovias, investindo no setor de saneamento, tá, pessoal? E em relação à questão da privatização, que muita gente tem perguntado, a que está mais na boca aí para fazer uma privatização ou capitalização é a Sabesp, depois a Copasa e finalmente a Sanepar, que não tem, até agora não, o pessoal ainda não comentou a respeito da possibilidade de privatização. E lembrando que para o nosso setor de análise aqui, a mais redondinha dentre as três é a Sanepar, tá? Então vamos esperar aí para ver a sanção do Bolsonaro, que deve sair nos próximos dias. Já a Randon informou os números operacionais no mês de maio. A receita líquida consolidada caiu 29,4% em relação ao mesmo período do ano passado, e na comparação anual, né, considerando os primeiros meses do mês até maio, caiu 16% em relação aos 5 primeiros meses do ano passado. Os resultados foram até melhores do que o esperado aqui pelo pessoal da análise, e vale ressaltar que a Randon está com uma posição de caixa bastante confortável para passar pela crise. Nós tivemos também os dados da Agência Nacional de Petróleo, que mostrou em maio, né, uma demanda por combustíveis subindo 9% na comparação com o mês de abril. Já em relação a maio do ano passado, a demanda caiu 17%, tá, pessoal? Positivo aí para as empresas do setor. Lembrando, né, que aqui o pessoal da análise gosta mais aqui é da Cosan, tá? Depois Ultrapar e depois BR Distribuidora. E no caso da BR Distribuidora, a gente já tinha informado na semana passada a possibilidade da Petrobras vender o restante da participação na companhia. A B2W anunciou mais uma parceria, né, pessoal? B2W, que é Submarino, Shoptime e Americanas.com, dessa vez com a administradora de shoppings Ankara e Vanhoé, para a integração das lojas físicas com o marketplace da B2W, e pelo acordo, né, os produtos dos 1.900 lojistas dos 11 shoppings da Ankara e Vanhoé estarão disponíveis nessa primeira fase de integração com dois serviços, né, o Click and Collect Now, que poderão, em que os clientes vão poder retirar os itens disponíveis nas lojas, e o tradicional Ship from Store, em que a loja vai fazer a entrega dos produtos no mesmo dia. E a Submarino, né, pessoal, tem sido um destaque aí com parcerias, né? Já fez parceria com várias empresas. Todas as semanas aqui a gente tem anunciado uma parceria nova, né? Na semana passada tinha sido com o McDonald's. Já a Gerdau, pessoal, anunciou que vai religar o Alto Forno 1 na usina de Ouro Branco, em Minas Gerais, já no próximo dia 1º de julho. Lá eles têm 2 alto-fornos e um foi desligado em função da baixa demanda impactado pela crise, né? A capacidade de produção desse alto-forno 1 que vai ser religado é de 1,5 milhão de toneladas por ano. Já a Klabin anunciou a venda da unidade de papéis para embalagem localizada na cidade de Nova Campina, em São Paulo. Com isso, vai entrar 196 milhões aí de reais para a Klabin. É uma venda boa, né? Porque a Klabin tem focado mais em ativos de caixa de papelão ondulado, né? Então positivo aí para a Klabin essa venda. Já lá em Sonai, né, a Alço 3 aprovou a recompra de até 5 milhões de ações. Isso representa quase 4% do total das ações emitidas pela companhia, e o prazo desse programa de recompra vai
vale pelos próximos 12 meses, tá? Positivo aí para os acionistas da Alliance Sonai. A Engie, né, pessoal, divulgou resultados na semana passada, foi uma das últimas empresas a divulgar entre as maiores aí da Bolsa, né? Em relação ao lucro, caiu 9,5%, chegando a 512 milhões. Esse recuo foi em relação ao mesmo trimestre do ano passado e basicamente o que nós tivemos foram despesas financeiras afetando os resultados, já que a Engie aumentou bastante a alavancagem. Inclusive eu fiz um vídeo falando da Engie no sábado, né? Dei uma olhadinha ali que tem mais informações a respeito da empresa. E aqui falando um pouco da Liquigás, né, pessoal, que foi vendida pela Petrobras para um consórcio que a Itaúsa faz parte. O CAD declarou que a venda da Liquigás é complexa e pediu mais informações sobre a operação, né? Isso ainda, a venda foi feita no ano passado. A estimativa do pessoal aqui da análise é que, mesmo com alguma restrição, a venda deve ser aprovada. Lembrando que a outra vez a Petrobras tinha tentado fazer a venda para a Ultragaz, né, que pertence ao grupo Ultra, e o CAD acabou barrando a compra, inclusive deu uma multa milionária para a Ultrapar, tá? Então, quando tiver informação, aí a gente passa para vocês, tá? E o Carrefour recebeu autorização do Banco Central para operar com banco múltiplo. Então, a partir de agora, o Banco Carrefour vai poder oferecer novos produtos como investimentos, previdência privada e novas operações de crédito positivo aí também para o Carrefour, que foi uma das empresas que menos sofreu agora no período de crise. A Notre Dame, a Intermédica, né, anunciou mais uma aquisição. A empresa tem feito várias aquisições também, dessa vez do Grupo Santa Mônica por 233 milhões de reais. O Grupo Santa Mônica tem uma carteira de 41 mil beneficiários, sendo 88% deles do segmento corporativo. O Grupo Santa Mônica tem atuação em Minas Gerais, tá? Na semana passada, a gente tinha comentado da possibilidade do BNDES fazer a venda da participação que ele tem na STT, uma participação de mais de 28%, e a STT informou na semana passada que recebeu comunicação do BNDES, que contratou a BR Partners, né, como assessoria financeira, justamente para buscar interessados na aquisição dessa fatia. Talvez a AS Americana a AS Americana já dos Estados Unidos já anunciou interesse. A gente tinha a Eneva tentando comprar a STT e deve ter outras empresas aí interessadas. Tendo novidades aqui, a gente avisa para vocês. E para finalizar, a Farmácias Pague Menos deu entrada ao seu pedido de oferta pública inicial de ações, tá, pessoal? Não tem data de nada ainda. Assim que a gente tiver a quantidade de ações e a data dessa oferta aqui, com certeza a gente avisa para vocês, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar, né? Como sempre, eu deixo aqui os nossos produtos de recomendações para quem quiser conhecer mais, né? O Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são as nossas recomendações de ações para o longo prazo, né, pessoal? Para quem gosta da estratégia Buy and Hold, aqui incluindo a nossa carteira de recomendações de dividendos, small caps, empresas em recuperação, crescimento e também a carteira internacional. Temos o Carteiras Capitalizo, que são as recomendações de carteira diversificada, renda fixa, tesouro direto, fundos imobiliários e ações para longo prazo, e o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, apesar dele ter também as recomendações do Invista em Ações, tá, pessoal? Day Trade, Swing Trade e assim por diante. Além disso, temos o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os produtos com desconto bem bacana, e vou deixar também toda a parte aqui dos relatórios grátis, né, dos conteúdos grátis, blog, Telegram, os relatórios grátis, e-books educacionais, o podcast, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Desejo a todos uma ótima semana e bons investimentos. Até mais!